Gravando. Então, uma boa noite a todos. Nós estamos prosseguindo no estudo de Tito, no capítulo 2. Se Deus permitir, hoje vamos estudar esse capítulo inteiro, de 15 versículos. Mas a pergunta antes do estudo, para a gente começar a pensar um pouquinho, a maioria aqui são pais, diz aqui quais os princípios que os pais precisam passar para seus filhos. Quer falar sobre um ou dois? Não fala tudo não, senão ninguém vai conseguir falar. Um princípio, Fátima, você é mãe, o que você passou para a sua turma? Eu passei para os meus filhos que eu aprendi com os meus pais. Fui passando para frente, criei do meu jeito. Hoje em dia já vejo meus netos ser criados um pouco diferente, mas os meus princípios que eu tinha, eu passei para eles o que eu Mas pude passar. uma coisa que você passou, que recebeu da sua mãe. Uma coisa, honestidade. Ah, honestidade, muito bom. Mas Eu me lembro de 2 vezes que meu pai me castigou, que eu não fui honesto. Ele me pegou numa mentira as 2 vezes. Até hoje eu lembro o castigo que ele me deu. Conta aí, Léo, qual foi o castigo? Por exemplo, uma vez que caiu alguma coisa da mesa, alguma coisinha pequena, e ele me pediu para pegar e jogar fora. Eu procurei e não achei, então eu fingi que estava pegando e jogando fora. Depois ele achou. E não me lembro qual foi o castigo, mas eu sei que eu fiquei, puxa, olha o que eu fiz. Eu passei a educação para meus filhos. Uhum. Porque o meu pai não queria que ninguém fumasse. Então, o meu irmão mais velho gostava de fumar um cigarro, mas fumar escondido dele, né? Sim. Aí, quando foi um dia, meu pai tinha uma mercearia na época, meu pai chegou, ele estava dentro da mercearia com um cigarro, fumando. Quando ele viu o papai, ele prendeu dentro da mão, ele prendeu tanto que o cigarro queimou a mão que virou uma bolha. Mas ele não deixou o papai ver, né? Aí ele já tinha 24, 25 anos. Aí ele falou assim, meu filho, você gosta de fumar um cigarro? Você pode fumar, agora só não quero que fume na minha frente. Ninguém fumar na frente dele. Então, aí o mesmo que ele fazia, a mesma educação, eu também passei para meus filhos, né? Eu não queria estudar na minha frente também. Que bom, Antônio. Mas alguém quer falar algo que os pais precisam passar para os filhos? Wellington? Sí, todos esos principios son muy bons, o que já falaram, né? Honestidade, educação. Não posso dizer só um princípio, mas se tivesse que falar, falaria perseverança. Muito bom. Perseverança. Continuar, esforçar-se em cumprir as coisas, as metas, né? Que uno se... Eu me lembro que outra coisa que meus pais passaram para a gente é que se vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Não pode fazer mal feito. Se vai varrer a varanda, tem que varrer bem e limpar tudo. Então, acho que isso serviu para toda a vida, né? É verdade. Mais alguém, Rony? Achei. Eu vou falar porque eu fiz tudo errado, então eu faço refletir agora. Depois eu pensei, nossa, eu deveria fazer isso. Me desculpa, talvez eu não deveria falar, mas se eu poderia fazer de novo, eu vou primeiro, amor de Deus, que meus filhos têm esse, porque para mim a vida, principalmente amor, de nós próprios, mas família, de tudo, como Deus é principal. E depois, estamos falando nesse capítulo hoje, muito lindo, é tipo de estrutura.
em nossas vidas, não? E também eu vou tentar pronunciar hierarquia, hierarchy. Hã? Tem esse regras em todas partes de nossas vidas. Então, tem para com amor, porque tem uma parte nossa, tem do mundo, mas tem lá também, tem entender bem, entendo, mas também tem esse amor de casa, de igreja. Eu vou parar. Obrigado, irmã. Então, vamos orar. Uma das irmãs gostaria de orar hoje, geralmente é um dos homens, as mulheres estão em maioria. Alguém quer se oferecer? Eu posso orar. Amém, Luiz. Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, aqui presente. Peço, Senhor, por aqueles que não puderam. Abençoe a Sandy, Senhor. O irmão Ricardo também. E todos aqueles, Senhor, que não puderam ainda estar presente. Abençoa, Senhor, o irmão Léo, que vai trazer este estudo. Abra, Senhor, as nossas mentes para que nós possamos entender cada vez mais, Senhor, qual é a sua vontade. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu acho que todas as cartas no Novo Testamento são coisas bem práticas, mas existe uma diferença entre Efésios, Filipenses, Colossenses, Coríntios e Timóteo e Tito, que Timóteo e Tito são pessoas, né? Paulo escrevendo para uma pessoa, em vez de estar escrevendo para a igreja toda. Então, vejo que aqui é muito prático. E é o que a gente vai ver nesse capítulo 2. Irmão Wellington, pode ler, por favor? Tito 2, do 1 ao 15. E Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Não sei se a Verônica está ali. Boa noite, Verônica. Boa noite, é porque não deu tempo para entrar e eu estou fazendo algumas coisas com a Isabela. Sem problema, é bom ter você aqui. Obrigada. Pode ler, irmão. Leiamos então. Tito 2, do 1 ao 15, né? Sim. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim
de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Muito bem, obrigado. Então, começamos aqui, Paulo falando sobre a sã doutrina. Eu gosto dessa palavra sã, que significa? Que A não está sã doente. doutrina. Verdadeira. Sadia. Verdadeira, Sadia. Saudável. Vem de sadia, né? Saudável. É bom ter comida saudável, é bom termos boa saúde e precisamos de uma doutrina que vai trazer benefícios, uma doutrina que é boa, que não vai prejudicar, não vai trazer danos. Então, essa é a sã doutrina, o que Deus nos dá. E o que Deus nos dá é para nos beneficiar. Até estudando no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para o povo, não foi visto como uma coisa pesada, mas uma bênção que Deus está nos dando orientações, nos mostrando uma boa maneira de viver. Até temos lá o Salmo 119, que diz, quanto amo a tua lei, né? É minha vida, minha meditação, é minha luz, é minha tudo. Então, essa é a sã doutrina. Então, Paulo, ele vai falar, até o título que colocamos nesse esboço de hoje é Ensinamentos para vários grupos. Então, Paulo vai falar para os homens, sobre as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, depois tem os jovens, depois vem palavras para o próprio Tito, e daí para escravos, ou no nosso caso, os empregados. Então, vamos por etapa. Primeira coisa, o que Paulo diz para Tito fazer em relação aos homens, os homens mais velhos. É até interessante, né? Quando ele terminou, lembra que Tito é um jovem e ele tem que saber lidar com todos esses grupos. E as últimas palavras desse capítulo, ninguém o despreze. Então, ele recebe uma certa autoridade como servo do Senhor Jesus, até para falar com os mais velhos. Né? Então, ele fala para ensinar, né? Se ensinar os homens. Sobre o quê? O que esses homens mais velhos precisam saber? Eles precisam ser moderados e dignos de respeito. Devem ser sensatos e devem conhecer e crer na verdade. E fazer todas as coisas com amor e perseverança. Muito A bem. minha Bíblia fala assim. O que mais chama sua atenção nessa lista? Me chamou a atenção a exortação para os escravos, né, que são Não, os empregados. estou perguntando agora sobre o versículo 2. Nós vamos chegar lá. Tá. Eu também gostei dessa parte para os escravos. No versículo 2, eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Isso me chamou a atenção, porque provavelmente alguns ali não conheciam a verdade, né, de fato. Uhum. Tá bem, eu estou aqui pensando na nossa congregação, uma congregação em qualquer lugar, precisa de homens assim, né? Homens que podemos olhar para esse irmão e pessoas que nós respeitamos pela sua conduta, né? Pela sua maneira de ser. Não é isto? Tá entendido. Mas achei interessante também que ele chama para moderação, Uhum. né? Porque são os mais velhos, então, imaginando naquele tempo, né, os mais velhos com toda a sua autoridade, né, e talvez soberba, e
Então, ele fala duas coisas, né? Moderados e sensatos. Então, acho que isso é uma reflexão importante. Muito bem, agradeço, realmente. Leva para o lado da humildade, não é? Boa noite, Léo. Boa noite, irmão Francisco. Estava Eu me atrasei escondido hoje. atrás da minha Bíblia, mas agora te achei. Lá Me no canto. atrasei hoje, rapaz. Mas Me chegou. atrasei. Muito bom, nós estamos em Tito capítulo 2, Francisco. Acabamos de ver versículo 1 e 2, já vamos para o versículo 3. Então, ele passa dos homens mais velhos, vai falar agora para as mulheres mais velhas. O que elas precisam? Léo, Sim, Luísa, pode falar. lembrei do irmão Hilário, bem que se encaixa. Tá bem, é verdade. E olhando para ele, é um retrato do nosso irmão, né? Muito bem, um irmão muito amado. Então, versículo 3, essas mulheres... Uma coisa também que me chamou a atenção enquanto eu ainda estava lendo é que essa carta tem praticamente 2000 anos, mas eu pensei que os assuntos que estão aqui são bem atuais, né? As pessoas hoje precisam ouvir essas mesmas palavras, senão podem tropeçar nos mesmos erros, não é? Eu pensei especialmente aqui no versículo 3, não serem caluniadoras, né? Quantas pessoas se atrapalham com a língua, o que falam, principalmente falando sobre os outros. Estava até ouvindo hoje uma palestra falando que quando nós fofocamos, o motivo da fofoca é que isso nos dá um prazer e nos sentimos superiores àquela pessoa. Achei, realmente é algo, temos que ficar sempre atentos, né? Então, não serem caluniadores e também não escravizados a muito vinho. O problema da bebida não é só para o carioca, nesse século. Também existia naquela época. Sim, Rony? Desculpa, eu posso fazer um comentário sobre os velhinhas, ok? Eu gostei muito, esse último frase, e versículo 5, ele disse, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, não é como a mulher e fazer assim, observando, não falando fofoca, mas para tentar para dar um exemplo também pula na direção de Cristo, não para fazer. Realmente, até a gente vê hoje em dia, né? É comum ver no jornal, ou nas notícias, um pastor fazendo alguma coisa errada, né? Uma coisa feia. Então, eles dão um destaque para aquele ato e como fica a igreja, né? Como fica o nome de Jesus quando essa pessoa faz o que não deve. Então, aqui, Paulo está dizendo, né? Tenha essa conduta boa, certa, correta, para que a palavra de Deus não seja difamada. Até eu vou, me perdoe, Patrícia, eu vou fazer o que eu não deixei você fazer. Que lá na parte dos escravos, tem uma coisa no finalzinho, que é ao contrário, que diz que quando a pessoa faz as coisas certas, vai tornar atraente o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, ou pelo meu comportamento eu posso difamar o nome de Cristo, ou o meu comportamento pode fazer a palavra de Deus mais bonita. Né? Exatamente, dá um bom testemunho, né? Exato. A gente precisa dar um bom testemunho em todos os lugares. Nós
não sei quem conheceu domingo, tinha um casal que visitou a congregação no domingo, que foram levar o filho para fazer uma prova em Jacarepaguá, eram de Campo Grande, aproveitaram para assistir um culto. E então eu estava lá assistindo o culto e pensando, o que eles vão pensar sobre nossa igreja, né? Qual a impressão que vão ter? Eu sei que uma coisa falaram para mim, que se sentiram bem recebidos e bem amados. Então, isso me alegrou, não é? Embora nossa vida não é só aquela vida do culto ao domingo, né? Nós temos também de segunda a sábado. Muito bem, vamos voltar então. Estamos pulando muito. Claro. Wellington, depois o Francisco. Sim, desculpa, irmão. Eu queria contar uma pequena historinha de como é a cultura no Congo. No Congo, E você morou lá, Wellington? Sim, eu trabalhei lá, Uhum. na África, no Congo. As mocinhas entre 13, 14 e 15 anos de uma comunidade, das aldeias, dos povos, mesmo das cidades, dos bairros, formam turmas de 20, 30, tá? E ficam ao ensino da uma mama velha, que se chama. Uma mama velha. Essa mama ensina para elas tudo a respeito da casa e de como ser uma boa esposa. Ensina a limpar, ensina a cozinhar, ensina a tratar o marido, ensina tudo. E aí eu estou vendo também que essas culturas que são muito respeituosas da cultura da mulher, tá? De que a mulher fique com essa femineidade que tem que ter, e são muito antigas, tá? E estou vendo aqui nesses versículos, está trazendo memória que naquele momento deveria ser assim também, né? Sim. E as culturas que perdem um pouco essas coisas também se desvirtuam um pouco, né? Como estamos vivendo no Ocidente agora. É só isso, desculpa. Realmente é uma terra sem lei, né? E onde uma terra sem lei vira bagunça. É o que a gente vê na nossa sociedade. O que você falou se encaixa muito bem no versículo 4 e 5. Francisco? Eu ouvi um negócio aqui que eu achei engraçado, não sei bem. No versículo 2 e no 3, eles falam do homem idoso e no 3 das mulheres idosas. Por que idoso? Por que idoso, não jovem também? Não, ele vai falar para os outros, você não viu ainda. Ele vai falar para cada grupo, vai por etapa. Então tá. Que até no versículo 3, você está falando para as mulheres mais idosas, e aí, como o Wellington falou no 4, ele diz que elas devem orientar as mulheres mais jovens. As jovens, recém-casada e a uma coisa que me chama a atenção é que, não sei se vocês viram isto, é que essas mulheres, ou essas mamas, né, como disse o Wellington, eles devem ser capazes de ensinar o que é bom e assim poderiam orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, serem prudentes, puras, ocupados em casa, etc. Eu acho interessante que o amor se ensina, né? Que na nossa cultura hoje, até o que vem dos Estados Unidos, dos filmes, né, ou na novela, o amor acontece, né? A pessoa que se apaixona por alguém e como está amando, um dia pode deixar de amar, como aquele, acho que foi Vinícius de Moraes, o amor é eterno enquanto dura. Mas que esse amor aqui é um amor que é ensinado. Então, não é só uma emoção, né? Não é só um sentimento, uma paixão. É algo mais profundo, acho eu, né?
Não sei o que mais chama a sua atenção, o que as mulheres mais velhas devem ensinar para as mais jovens. Patrícia? Esse verso aí do Vinícius tinha que ser: a paixão é eterna enquanto dure. A paixão? Porque a paixão sim. A paixão que é um sentimento avassalador, né? Que muitas pessoas, principalmente os jovens, quando a gente está na nossa adolescência, a gente acha que está amando, né? Sim. Mas, na verdade, é uma paixão, que aí quando você lembra, ai, que vergonha, meu Deus, do que eu senti, né? Aquele amor fogo de palha, né? Eu queria refletir sobre uma coisa que eu achei interessante aqui, essa questão de delas sejam as mais novas, né, ocupadas em casa. Aí uma mulher que ouve isso, às vezes tem vontade de falar, mas como assim ser uma pessoa mais ocupada que uma mulher com as suas tarefas do lar, né? Então, o que vocês acham que quis dizer aqui nesse sentido? Eu creio que não está proibindo a mulher de sair e trabalhar, mas acho que está dando valor à família e à criação de filhos e valorizando a família. E o que eu vejo que na sociedade moderna praticamente se inverteu, né? Que a mulher, para ter valor, para se sentir valorizada, ela precisa sair e ter seu dinheiro e ter sua posição e subir na empresa, e a dona de casa fica como se, o que você faz? Eu cuido do lar. Você não faz nada? Você não tem profissão? Então, eu acho que não dá tempo também, né? Por aí. Oi? Então, a Fátima levantou a mão. Tem outros dedos levantados também. A Rony, a Patrícia, o Willington. Então, aí como o Willington falou que lá no Congo, as mamas ensinam, eu lembro, eu fui criada mais ou menos assim. A mamãe ensinava a gente a bordar, a costurar, a cuidar dos irmãos, brincar de boneco para aprender a criar filhos. Eu não se preocupava assim de vai se formar, fazer uma faculdade, essas coisas, não. Era ser uma dona de casa para saber cozinhar, quando se casar já saber cozinhar, já saber passar. Ela ensinou tudo isso a mim, né? Mas hoje em dia a gente vê os filhos, os netos da gente já se preparando para outro mundo. Nós estamos em outra sociedade, né? Mas quando ele falou aí a respeito do Congo, eu me lembrei da minha criação. Eu acho que em tudo isso tem que haver um equilíbrio, né? Eu não sei quem é o próximo aqui. Pode ser a Rony? Patrícia é o próximo. Patrícia. Eu acho que era você, Rony, a primeira. Depois eu, depois o Willington. Pode ir. Ok, tudo bem. Obrigada, Patrícia. Não, eu vou dizer assim, isso é muito bom, sim, pode trabalhar fora, mas na estrutura, para mim, essa estrutura de família dentro da igreja e dentro da conceição de Jesus, de Deus, a mulher tem responsabilidade dentro da casa, isso é hierarquia. Nós temos também no trabalho, tem outra também escravos, realmente, às vezes eu posso pensar, é a mesma coisa, eu tenho que respeitar quem vai me pagar. E talvez não vai gostar, mas melhor eu tento fazer as coisas certas e justas, porque, como você está falando também, é sempre o melhor exemplo, não foi falando nesse parágrafo sobre isso, de escravos. Mas, eu estou aqui pensando, olha, quando você está na orquestra, só pode ter um maestro, né? Ele que está lá e todo mundo tem que seguir um, né? Mas tem tantos egos, eu vou dizer. Sim, mas verdade, sim, tem uma ideia. Patrícia, depois o Willington. Então, sobre o comentário que a nossa irmã Sueli falou, né, que como assim, né, tanta coisa que a gente faz, e eu creio que aqui o apóstolo está dando esse ensinamento para as mulheres mais velhas orientarem as mais novas
a cuidarem dos seus lares, né, a serem sensatas, não dadas ao vinho, porque provavelmente estava acontecendo aquilo. As mulheres, talvez, ao invés de cuidar da casa, cuidar dos filhos, elas estavam se dando a fofoca, né? Trazendo aqui para os nossos dias, eu vou até dar um exemplo do meu marido. Quando a gente começou o nosso casamento, eu trabalhava fora. Aí, quando a nossa filha nasceu, eu ainda coloquei ela na creche e tal, ficava com uma pessoa, só que um belo dia, ela com 3 aninhos falou um palavrão. Aí aquilo me cortou o coração, aí a gente combinou que eu ia ficar em casa, eu ia tentar fazer algum tipo de trabalho online, né? E ia cuidar dela, porque eu não queria terceirizar a educação da minha filha. Então, o combinado não sai caro, né? Quando eu trabalhava fora, Everaldo me ajudava com algumas tarefas do lar. Como agora eu fico na maior parte do tempo em casa, aí hoje ele está de boa, né? Não faz muita coisa. Mas ele faz, porque ele faz a parte dele, né? De trazer o dinheiro para dentro de casa. Então, é por aí. Né? Eu creio que nesse versículo aqui, que no 4, né? Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus filhos, e por aí vai. Realmente, a gente não sabe, a gente, quando vai para um casamento, a gente vai movido por um sentimento, né? E depois a gente vai ter que aprender um monte de coisa. Tinha muita falta da minha mãe, mas graças a Deus que eu tenho a palavra. E a palavra ensina mais, né? Sim. Até mesmo do que a nossa mãe. Eu penso isso. Verdade. Obrigado, Patrícia. Wellington? Eu concordo. O mundo atual parece que nos deixa com só uma alternativa: ou trabalho ou fico em casa. E para mim não é assim. Tanto homem como mulher podem trabalhar perfeitamente, mas não nos exime de nossa responsabilidade na casa. Na casa, no nosso lar, a criança de nosso filho e a limpeza da casa. Para mim são coisas que não tem por que ser diferentes. São iguais. E esse versículo, com respeito a estarem ocupadas em casa, é porque é preferível tanto homem como mulher que esteja ocupado na casa, e não, por exemplo, a mulher sem fazer nada na casa e fora fofocando na rua, ou o homem não fazer nada na casa e estar no barzinho bebendo uma cervejinha. E para mim é isso a que se está referindo. Por isso que eu disse que essa passagem parece tão atual, né? Que estamos aqui falando sobre mulheres, mas veio à minha mente exatamente esse último exemplo do Wellington. Tantos homens que ficam lá naquelas mesas, passando horas, jogando tempo fora, jogando dinheiro fora, e o lá? Quem ficou lá com os filhos, quem ficou com a esposa, é realmente tudo ao contrário do que deveria ser. E como ele diz aqui, né, que se não viver assim, a palavra de Deus poderia ser difamada. E quando fazemos as coisas certas, a palavra de Deus não será difamada. Então, agora, Francisco, no versículo 6, 7 e 6, ele fala para os jovens, né? Tito deve encorajar os jovens a serem prudentes. E é interessante que para os jovens só tem essa palavra, prudente. Então, 7 e 8 é mais para o próprio Tito. Qual deve ser a preocupação de Tito? Ser um exemplo. Um exemplo. Até diz aqui, exemplo fazendo boas obras. Um bom exemplo. Integridade, seriedade, linguagem sadia. Essa palavra sadia, acho que tem a ver com a sã doutrina, né? Contra a qual nada se possa dizer. Hoje eu vi algo que eu achei interessante, que quando nós estamos sozinhos, devemos zelar pelos pensamentos. Quando estamos com outras pessoas, devemos zelar pelas palavras. Isso. Ô, Larry. Sim, Francisco.
Voltando um pouquinho atrás, no versículo 5, tem um negócio aqui que, trazendo para o mundo de hoje, eu acho que não cola bem, né? Sim. Que diz o seguinte, falando da mulher, a ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa. Isso tudo bem, até aí tudo bem, acho que até um troço bonito. Agora, sujeita ao marido, para o mundo de hoje, não pega não, porque as mulheres hoje, eu vejo mais os maridos sendo sujeitos às mulheres do que as mulheres sujeitas aos maridos. De novo, acho que nós voltamos àquela palavra que a Rodney já cita hoje, que tem que ter uma organização. Ela falou hierarquia, talvez pesa mais, mas uma organização. Eu vejo... porque sujeito, essa palavra, a palavra sujeita, na minha opinião, significa como se fosse escrava do marido, né? E isso no mundo de hoje não cola. Aí você trocou a palavra, né? Mas o que me vem à mente, nós estamos estudando Tito, não estamos estudando Efésios, mas Efésios nós vimos no domingo. Efésios 5, 21 até o 6, 8 mais ou menos. Tudo sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo, no 21. E aí lá também vai falando para marido e esposa, para pais e filhos, para escravos, e até fala sobre os donos. E, na realidade, cada um tem que pensar que Deus é nosso dono, né? Nós todos somos servos de Deus, e o seu marido tem o papel de liderança, mas ele também tem que amar a sua esposa. E amar também. E quem ama não deixa de ser um servo, né? Jesus nos amou. O que Jesus fez? Ele se doou. Né? Se eu amo a minha esposa, se só sobrou uma balinha, quem vai ter a bala? Eu ou ela? Eu que amo, dou a preferência para ela. Então, acho que não é ela ser minha escrava. Não vejo assim. Porque naquela época, eu acho que é porque naquela época as mulheres não trabalhavam fora, né? Hoje muitas mulheres trabalham fora, então acho que sujeito mais nesse sentido, a mulher ficar em casa vai cuidar da casa, porque as mulheres não trabalhavam fora. Então, hoje em dia não se sujeita porque as mulheres também fazem a mesma coisa que os homens fazem, trabalham fora também, então por isso que o trabalho seria para os dois. Aqui em casa eu não trabalho fora, hoje, mas eu trabalho mais em casa do que quando eu trabalhava fora. Então, assim, quando o Márcio está de folga, ele também faz as coisas em casa. Ó, você tem folga, eu nunca tenho folga. Então, você vai lavar a louça, e lava a louça, faz tudo também. Por isso que eu falei, trazendo para o mundo de hoje, né? Essa palavra sujeita não está colando, porque hoje em dia marido e mulher se tornaram, em matéria de trabalho, tudo é a mesma coisa. A minha mulher, por exemplo, trabalha e eu não trabalho mais, já sou aposentado. Quer dizer... Então você faz as coisas de casa hoje. Então, você faz a comida para ela. E é o que eu faço, a limpeza da casa, eu sempre limpo a casa praticamente todo dia. Não tem nada para fazer. Isso aí, parabéns. Continue assim. Lava a louça, faço um monte de coisas. A máquina, lava a roupa, ela bota tudo na máquina. A máquina é quem lava tudo. Então, ela não tem mais esse problema. Muito bem. Patrícia? No domingo a gente teve, né, esse estudo bíblico lá com o irmão Petrônio, foi bem interessante. O que acontece? Na minha opinião, os homens, alguns homens, né, não são todos, eles esquecem da parte deles, que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, como o senhor falou, né, deu a sua vida por nós. Então, quando o marido ele tem essa consciência de que ele também é servo, de que ele também conhece a palavra e ele quer agradar a Deus, ele vai fazer a parte dele, não vai ser pesado para ele e nem vai ser pesado para a mulher também se sujeitar ao marido. Quando o marido, né, realmente é uma pessoa de Deus, tem, né, tem cabeça, e aí quando não é cristão, aí tem lá aquela palavra que fala, né, que a mulher com o seu exemplo ganha o marido sem palavras. Então, a Bíblia é muito perfeita. Isso, a Bíblia é muito perfeita, né? E a própria palavra
ela nos deixa ciente para o homem que o homem deve amar sua esposa, assim como Jesus ama a igreja. Isso. Se a mulher tem um marido que ama ela como Jesus ama a igreja, ela está com tudo. Isso. Ela está, entendeu? Então, e nós estamos aqui falando sobre justiça, o que é certo, errado. Então, nós vamos chegar aqui no 9 e no 10 e Francisco vai falar outra vez. Isso não cola, porque aqui está falando para o escravo. Hoje em dia, de repente, diríamos que os escravos precisam fazer greve para ganhar sua liberdade. Mas não é isso que Paulo diz, né? Paulo diz que o escravo deve... Vou ler de novo aqui, 9 e 10. Ensina o escravo a se submeterem em tudo a seu senhor, em tudo. A procurarem agradá-los, não serem respondões, não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Eu vi seu dedo, Lídia, só um momento. Estudando para a nossa aula de hoje, eu li um comentário que disse, traduzindo isso para hoje, o escravo sendo o empregado, o funcionário, como nossa sociedade seria transformada se cada empregado trabalhasse assim. Como é que o país iria produzir, né? Como as empresas iriam crescer, se todos se dedicassem integralmente, né? Totalmente a fazer o seu melhor. Sem Lídia, depois a Verônica. Então, tem um professor, Sayão, ele fala na internet, sempre é entrevistado, ele conhece muito as culturas e tudo mais, só que ele falou muito pouco, eu queria saber mais, porque até onde eu sei, a escravidão, o Brasil foi o último país a liderar os escravos, e a escravidão no Brasil é uma das piores que já existiu. E ele falou uma coisa assim, que eu queria até saber mais, que na época a escravidão era muito diferente do que a gente entende hoje, que o dono, o patrão, o senhor dos escravos até dava uma casa, o tratamento era com mais dignidade. Você tem alguma ideia de como é que era na época? Eu não sou autoridade nesse assunto, não. Eu já escutei algumas coisas, mas já esqueci muita coisa. Sueli, sabe? Eu trabalho com comunidades quilombolas, eu trabalho com projetos sociais, com vários grupos, e entre eles comunidades quilombolas, então eu estudo há algum tempo isso, e não é desse jeito que ele está falando, talvez em algumas situações, mas a escravidão realmente no Brasil no mundo todo foi um horror, no Brasil também, e não era uma relação respeitosa, era de opressão e de violência e de abusos, né? Não era... agora, assim, não sei comparar ao longo da história da humanidade tem muitos eventos de escravidão, né? Mas no Brasil, essa escravidão, né, de trazer as pessoas, né, arrancadas de seu país, separar as famílias, mudar o nome das pessoas para que elas perdessem totalmente sua identidade, então isso é uma coisa muito dura, já diferente do que deveria ser nessa sociedade, né, onde era uma prática a escravidão, né, as pessoas tinham propriedades, terras e pessoas também, então tem suas diferenças. Então, a Verônica levantou a mão e a Holly... a Wellington e a Holly. Não, então, você já começou aí, nesse 9, né? Ensine seus escravos a submeterem em tudo a seus senhores. Não seria no dia de hoje também os escravos seriam todos os subalternos, né? O que eu penso, né? Que é difícil você encontrar alguém assim, trabalhar feliz. É tão difícil que quando a gente encontra em alguns lugares, a gente fica até, né, querendo agradar de algum jeito, porque assim, é muito difícil você encontrar hoje em algum lugar pessoas que trabalham com amor, são honestos, porque assim, o brasileiro em si, se ele puder, né, vamos dizer assim, pegar alguma coisa sua para próprio se
promover alguma coisa, passar por cima de alguém, vão fazer isso. Já é próprio do brasileiro, assim, é difícil você encontrar alguém honesto. Então, quando você encontra hoje, você até estranha, né? Porque você vê as pessoas trabalhando tudo com má vontade. Ontem a gente foi no shopping aqui, eu e o Márcio, a Isabela queria muito comer o McDonald's, mas assim, as pessoas não... Você vai perguntar alguma coisa, as pessoas já te respondem com má vontade, não tem aquele prazer de parece que está trabalhando ali forçado, né? Precisa daquele trabalho. Aí, quando perde o trabalho, aí fica se, né, falando que se vitimizando, vamos dizer assim. Então, é muito difícil você encontrar alguém. Então, acho que assim, esses escravos hoje está falando, no caso, seria todos os trabalhadores, né? Sim. Teriam que... Então, como você está falando aqui, Verônica, o versículo 10, o que eu já citei hoje, então, quando nos encontramos uma pessoa fazendo certo, realmente essa pessoa torna o ensino de Deus atraente. Tem destaque, né? Faz a diferença nesse mundo. Né? É uma raridade. Raridade, é isso aí. Rodney? Não, ia ser o Wellington. Wellington, depois a Rodney. Ok. Primeiro, eu queria... Ela ouvi que tudo você gostaria de sempre me dar essas aulas contexto. E nessa época, eu não sei, mas eu ouvi, não sei se está certo, que a escravidão... Olha só, acho que é Brasil, mas Estados Unidos, os negros, esses escravos, foi considerado animais. Eles não foram humanos. Então, não é a mesma coisa. Eles não tinham respeito para as vidas deles. Então, esse foi o problema. Aqui, acho que na sociedade, eu li sobre Roma, eu não sei, mas os escravos ele teve algum tempo, depois eles podem, o dono pode deixar, eles podem ficar não escravos mais. Fica livres. Então, eu sei que no Antigo Testamento era assim. Eu estou até aqui lembrando de uma carta que a gente poderia ver, Filemão. Não sei quem já leu Filemão, já estudou Filemão. Lá fala sobre o caso de um escravo que fugiu e Paulo fala para como deve tratar esse escravo. Podemos até ver Filemão antes de pegar 2 Timóteo. Seria interessante, né? E a gente pode também tentar estudar mais sobre a escravidão naquela época, no Império Romano. Certamente, mesmo sendo melhor do que no Brasil ou nos Estados Unidos, acho que ninguém queria ser escravo, né? Então, não é algo que uma pessoa iria escolher, uma opção louvável ou desejada. O que é interessante é de que Deus está dizendo para quem está nessa posição inferior de trabalhar com felicidade, falar como se estivesse trabalhando para Deus, né? Fazendo o seu melhor, ser feliz ali. Que, na realidade, trabalhando de má vontade ou de boa vontade, vai trabalhar do mesmo jeito. Então, melhor trabalhar feliz. Né? Falar assim é muito fácil, né, Léo? Bom, sim e não, né? Porque se eu fico mal-humorado, esse rancor fica dentro de mim. É como não perdoar alguém. Eu não vou perdoar, porque fulano não merece. Mas a mágoa que eu guardei fica dentro de mim. Mas, na verdade, se você trabalha sendo, vamos botar uma palavra bem pesada, chicoteado, sim, né, levando no lombo, ele nessa maneira, trabalhar com felicidade é difícil, né? É muito sim, mas complicado. eu creio que a pessoa trabalhando, feliz e fazendo o seu melhor, vai ser chicoteado menos, né? Sim, com certeza. Sim, isso vai depender muito do seu senhor, né? Depende muito do seu senhor. Agora, na realidade, a pessoa só trabalha feliz
isso é meu ponto de vista, né? Claro, é quando a gente faz aquilo que gosta, né, Lélia? Você trabalhar sem fazer uma coisa que você não gosta, é difícil você colocar a felicidade em cima disso. Só a necessidade mesmo. De novo, por exemplo, vamos falar sobre... Nós já falamos hoje sobre pais, né? Pai e mãe, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Quando passamos... meu filho, o mais novo, o Jonathan, estão com uma filha de 3 meses. Então, são 3 meses que eles passaram dormindo pouco. No primeiro mês, 2 meses, a menina acordando de 2 em 2 horas durante a noite, né? Querendo mamar, chorando, trocar fralda, essas coisas. Então, será que o pai ou a mãe, nessa hora, gosta de acordar, gosta de dar de mamar, gosta de trocar a fralda? Eu acho que não gosta. Não é prazeroso. Não é prazeroso. Mas por amor, a pessoa faz, e eu espero que faça de boa vontade. Porque vai ter que fazer do mesmo jeito. Ou abandona a criança, ou faz. É melhor fazer com sorriso. Essa sua comparação, eu não achei muito sentido, não. Porque o pai e a mãe faz tudo pelo seu filho, e faz com amor. Mesmo acordando de madrugada. Mas só para ver aquele teu filhinho ali, eu acho que não dá. Eu não sei, eu não concordo. Ninguém gosta, não, Francisco, de acordar de madrugada, não. Eu fiquei, foi 1 ano com a minha filha acordando. Tinha noite que eu estava estressada, porque 1 ano acordando. Você faz por amor, mas você não gosta. Você verdade, Verônica. Cansativo, mas... Infelizmente, o que ele está querendo dizer do trabalho, que assim, mesmo você não gostando, mas se você fizer com amor, com certeza você vai ter mais recompensa. Você vai ter mais recompensa de que você fazer resmungando, falando. E se você fizer com amor, com certeza, alguém vai ver. Mesmo se não for, alguém vai ver. Poxa, esse rapaz ganhando, como dizer assim, sendo chicoteado e trabalhando feliz, ele vai ser reconhecido, ou mais cedo ou mais tarde, eu acredito, né? Que sim. Deus está vendo, né? Papai do céu está vendo. Tem uma situação, voltando para a escravidão, tem uma situação no Brasil que muitos escravos eram libertados e viravam senhor de escravos e escravizavam outros negros. Isso é certeza. Então, gente, podemos deixar esse assunto para outro dia? Acho que não vamos esgotar esse assunto hoje, não, né? Mas esse assunto está sendo bom. Esse assunto está sendo bom. Mas vamos lá. Porque, para mim, a parte mais rica desse capítulo é do versículo 11 ao 14. Até eu vou lançar um desafio de você memorizar. Vocês podem brigar comigo. Do 11 ao 14. 11, 12, 13 e 14. 4 versículos, e não são todos pequenos. Mas tem uma riqueza aqui fora de série. Vou ler de novo aqui do 11 a 14. E até vendo o quê? Isso vem depois de tudo que foi falado para os mais velhos, para os jovens, para as mulheres. Diz, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. E essa graça nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, aqui poderíamos ficar 1 hora pegando cada palavra, cada ideia. 2 vezes eu vejo aqui, tanto no 12 quanto no 14, o que se deixa, as coisas ruins, joga fora, para depois adquirir as coisas boas. E tudo isso pensando na volta de Cristo
e que nós somos o povo de Cristo e Ele nos escolheu não para ficarmos parados fazendo nada, mas para praticar as boas obras. Sim, irmã Fátima. Então, falando dos escravos, deixa eu falar um pouquinho da escravidão aí, que eu entendi aqui no capítulo 9, 10. Então, esse escravo que ele estava falando aqui, se referindo aqui a Tito, mandando ensinar aquelas pessoas a escravo vender, eu não acho que era como os escravos que o pessoal fazia antigamente, era entender a pessoa, respeitar, não roubar, realmente. Aí ele sabia que ele era escravo de um patrão, o senhor dele, né? Não era como o pessoal fazia aqui, esse que Francisco já falou aí, ser escravizado, chicoteado, essas coisas assim. Não era isso que eles se referiam. Eles se referiam a pessoas conhecer o seu lugar, se era o escravo e o patrão, e com honestidade e com caráter. Eu acho que esse conselho aqui era a respeito disso. Obrigada, Fátima. Holly? Isso é o que você quer para nós memorizar. Vamos, essa realmente são essa doutrina saudável, não ação. Incrível. Só um parágrafo, ele colocou tudo compacto. Sim. É aquele arquivo zip, né, que está cheio e que você vai abrindo e tem muitas riquezas lá dentro. Irmã Esther, boa noite, seja bem-vinda. O microfone está fechado. Não estou ouvindo. Você abriu o microfone, mas não sei se está longe dele. Porque hoje eu me perdi no horário. Tá. Agora. Tá chegando a parte boa aqui. Estamos em Tito, capítulo 2. Eu acabei de ler, não sei se você percebeu, do 11 ao 14. Sim, percebi. Quem quer comentar alguma coisa aqui nessa parte? Patrícia? O versículo que o senhor falou, que está escrito lá sobre devemos fazer tudo para o homem como se fosse para Deus, é exatamente, né, o que está dizendo aqui também. Se a gente faz tudo que a gente faz, seja lavar uma louça, atender um cliente, né, cuidar dos nossos filhos, atender um irmão na igreja, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o nosso pai. E um exemplo aí, que o pessoal começou a falar dos escravos, né? Um bom exemplo foi José, né? Que foi vendido pelos seus irmãos, foi um escravo lá no Egito, e Deus o honrou, porque ele fez tudo como se estivesse fazendo para Deus. E Deus honrou, né? Então, da mesma forma, nós aqui, quando a gente estiver trabalhando para os nossos patrões da terra, a gente tem que fazer com amor. E se a gente não estiver satisfeito com aquele emprego, a gente tem que pedir conta. Tem que sair, não tem que ficar fazendo com má vontade, né? Eu penso dessa forma. Eu nunca fiquei em empresa que eu estava me sentindo mal. Quando começou a dar problema, eu vi que não estava dando certo, eu pedia para sair. É tão simples. Eu gostei dessa ideia aí. Só que às vezes, Patrícia, a pessoa não pede porque está distante de arrumar outro emprego e precisa de trabalhar, e se obriga. Ou seja, a necessidade obriga as pessoas a fazer coisa que não quer fazer, entendeu? É como o irmão Larry falou, a gente tem que fazer com amor, porque vai ter que fazer de qualquer jeito. Ou faz com amor e de bom grado, ou vai fazer insatisfeito, do mesmo jeito. Né? Igual a criança, como a Verônica falou, passou um ano dormindo mal. Eu também, eu passei mais de um ano dormindo mal. Ai, meu Deus do céu, depois que eu comecei a dormir a noite toda, minha vida voltou, fiquei tão feliz, mas era chato. Mas tinha que fazer com amor, né? Para nossas crianças a gente não gosta, mas faz com amor, né? Irmão Wellington? Sim, eu queria agregar uma coisa com respeito a esses versículos 11 e 12. Sim. Aquí vemos que nós estamos escolhendo un modo de vida, porque a gracia de Deus se manifesta,
mas cabe a nós a escolha, cabe a nós que nos ensine essa graça de Deus a renunciar. Quando uma pessoa renuncia, essa pessoa escolhe um caminho. Então, para mim, é muito importante ver que a graça de Deus se manifesta, mas nós devemos escolher o caminho. Devemos escolher a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É nossa escolha. Até esse é o significado do batismo, não é? O batismo é morrer para a minha vida, morrer para... A Roda citou os egos, todo mundo tem seu ego, esse ego tem que morrer para viver para Cristo e deixar Cristo reinar na minha vida. Interessante que nós renunciamos a essa impiedade e às paixões mundanas e renunciamos também a viver de uma maneira que não é sensata, que é injusta e que é impiedosa. Ou seja, escolhemos o caminho certo, de uma maneira sensata e justa, né? Amém. Até, vou focar agora no versículo 14. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz, né? Jesus foi para a cruz voluntariamente, se deu sua vida por nós, mas ele não fez isso à toa, né? Ele fez com um objetivo. Qual foi seu objetivo? Está aqui, né? A fim de nos remir da maldade e purificar para si mesmo um povo. Eu gosto dessa parte aqui, um povo particularmente seu. Somos um povo de Jesus, né? E esse povo que é de Jesus deve ser dedicado à prática das boas obras. Que até quando, acho que é uma pregação que Cornélio faz em Atos, quer dizer, que Pedro faz na casa de Cornélio em Atos 10, ele diz que Jesus ia por todos os lugares fazendo o bem. Né? Se vai resumir a vida de Jesus, foi a prática das boas obras. Até estranhamos que mataram Jesus. Por que mataram Jesus? Ele pregava o amor, fazia o bem, e é isso que ele quer de nós, né? Que nós devemos ser servos como ele foi servo, que vai... Se nós entendemos essa ideia, aceitamos essa ideia, vai acabar com minhas exigências, meu orgulho, qual seria de achar que eu mereço, e aí vamos ter um casamento feliz, né? No emprego tudo vai ser bom, todos vão servindo uns aos outros e vivendo em comunidade, vivendo em harmonia, sendo a família do Senhor. Até deixa eu fechar aqui, quando nós começamos, eu estava conversando com a Luísa, eu acho que de todos que estão aqui hoje, só eu e ela estivemos ontem lá no prédio, que vimos uma coisa muito bonita, que foi o encontro dos jovens que vieram de várias congregações, e não só os jovens, mas aqueles que planejaram e programaram. E qual foi a palavra que você usou, Luiz? Você viu todos entrosados? Ou você usou uma palavra ali? Mas realmente vimos cada pessoa trabalhando, fazendo a sua parte, e tudo fluindo bem, e foi uma coisa bonita, que nem aquelas músicas que a Holly e os colegas cantam lá, cada instrumento tocando sua parte, fica uma música linda. Então, assim deveria ser a família de Cristo, né? Assim deveríamos ser nesse mundo, né? Cada pessoa fazendo seu papel de servir o outro, de ser útil, e tudo flui muito bem, fica bonito. Leroy, sim. O versículo 11, que o nosso irmão falou aí, se você pegar esse versículo isolado, você vê, portanto, a graça de Deus
se manifesta salvadora a todos os homens. Se você pegar esses versículos isolados, você fica sem saber de nada. Você vai pensar que você não vai fazer nada e a graça de Deus vai aparecer. Mas se você prestar atenção, do capítulo 2 todo, tem uma lista do que a gente tem que fazer para que a graça de Deus se manifeste em nós. Não é isso? Ou você não... Então, penso que graça... Desculpa, que eu tinha que colocar na tomada aqui. A graça de Deus é Deus trabalhando na nossa vida, né? Então, essa graça de Deus se mostra, vem para salvar todas as pessoas, essas pessoas aqui de cima, né? Cada grupo, e ela, então, nos ensina a vivermos desse jeito, né? Mas só consegue, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fazer nada, não vai acontecer. Sim. Para isso, se você rouba, não rouba mais. Entendeu? Tem um monte de coisa aqui que você tem que deixar de fazer. Se você continuar fazendo, a graça de Deus é de graça, mas não vai se manifestar, não. Sim, Isso mas é a minha a opinião. graça de Deus, vamos imaginar que a graça é o combustível. E nós somos o carro, né? O veículo. Então, a graça vem para a gente andar, né? Eu acho que é isso. Rodney? Eu acho que também lá em Efésios fala que o querer e o realizar, tudo é Deus que dá, né? É Filipenses 2. Filipenses 2, Eu sei no fim da aula, mas pode me... essa última frase. Ninguém o despreze. E isso está difícil. Ele está dizendo, isso está difícil, número 1, porque quando você tem controle de tudo, quando você tem essa organização, as pessoas não vão gostar de você, mas Paulo está dizendo, não deixa. Pode me explicar como eu devo entender? Até antes dessa última frase, o 15 todo isto você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Então, Tito tem autoridade. Ele é jovem, mas a autoridade vem de Deus. Ele é um representante do Senhor, com a palavra do Senhor. Então, ele tem essa autoridade e deve ser respeitado. Até, geralmente, como essa carta, Tito, Paulo começa, Paulo, servo de Deus, aí ele começa como servo. Mas ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Então, aí a autoridade que ele tem para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, basicamente, esse capítulo todo se resume ali, né? Paulo quer levar as pessoas à fé e o conhecimento da piedade. E o capítulo 2, vimos isso sendo colocado em ação parte por parte. Não é? Então, vamos ter nosso tempo de oração. Luísa? Léo, a palavra foi sintonia. Sintonia. Acho que foi. Outra palavra bonita, né? Deixa eu parar aqui a gravação para nós termos nosso tempo de oração.